Olá, nesse vídeo vamos falar sobre o papel do advogado nas conciliações e na mediação, não só nos procedimentos, mas principalmente falando da autocomposição em geral. Meu nome é Daniel Ishihara, sou professor de Direito. Esses vídeos são concebidos com a finalidade de complementar o nosso curso de Direito na graduação, disciplina que leciono há mais de 10 anos, hoje com a participação especial aqui da FIB, que adora aparecer em câmera, não me deixou em paz enquanto ela não ficasse aqui no meu ombro onde ela gosta de ficar. E vamos lá para a matéria. Em primeiro lugar, por que isso é importante? Por que é importante discutir o papel do advogado? Porque temos diversos princípios voltados à intensificação da autodeterminação das partes, ao princípio da valorização da parte e da dignidade da sua pessoa como alguém que está assumindo protagonismo na resolução dos próprios problemas. Sobre esses princípios, a gente tem um outro vídeo no canal, posso passar o vídeo aqui em cima, já vai? E aí, vocês podem conferir nesse segundo vídeo. Aqui a gente vai falar de algumas recomendações para a atuação do advogado, está aqui na balancinha no sinal de sim, e algumas proibições para a atuação do advogado, aqui na balança no sinal de não. Começando ali pelo que é recomendado ao advogado, em primeiro lugar, se o advogado tem uma causa para ser judicializada, o cliente em geral procura um advogado pensando na judicialização. É um dever do advogado informar sobre a existência das autocomposições, informar sobre as vantagens e as desvantagens de um procedimento, seja uma conciliação ou uma mediação, que são procedimentos autocompositivos, porém heterônomos, como também a vantagem da negociação. Você pode negociar diretamente com a outra parte, os advogados devem saber instruir sobre como conduzir essa negociação, chamada negociação direta ou negociação representada, como a gente já viu em alguns outros vídeos aqui no nosso canal também na playlist. Posso colocar o link aqui em cima para vocês acessarem as classificações das diferentes formas de resolver uma disputa extrajudicialmente. Segundo passo é também instruir sobre o eventual processamento judicial. Quanto tempo leva? Que custo isso pode dar ao seu cliente? Que tipo de desgaste ele deve estar preparado para enfrentar? Quais atuações ele deve ter? Como que deve ser o depoimento pessoal? Alguns clientes simplesmente não gostam da ideia de terem que atuar e terem que depor pessoalmente e vão preferir com isso considerar com mais carinho, digamos assim, participar de um procedimento autocompositivo. Sobre o que o advogado deve fazer, trouxe também aqui o Código de Ética da OAB, que diz no seu artigo 2º parágrafo único, lá no inciso 6, ele fala: o advogado tem o dever de estimular a conciliação entre os litigantes. Ele deve prevenir sempre que possível a instauração de um litígio. Obviamente, o Código de Ética se refere a um litígio judicial. Então, deve ser tentada a conciliação das partes. Com muito cuidado, né? Porque ao mesmo tempo em que o advogado ele deve estimular essa conciliação entre as partes, o advogado ele não pode tratar diretamente com a parte ex-adversa. Ele tem essa limitação de não poder falar diretamente com a parte contrária se ela já tiver um advogado constituído. Está lá no Código de Ética da OAB, ainda no artigo 2º parágrafo único, lá no inciso 8, o advogado tem que se abster de entender-se diretamente com a parte adversária que já tenha constituído o seu próprio advogado. Nesse caso, o advogado entra em contato com a parte adversária e já, primeira coisa, questiona. Né? Olha, estou aqui para tratar de tal assunto, sou o advogado de fulano, meu cliente, gostaria de saber se o senhor já constituiu um advogado. Se a resposta for positiva, já tem um advogado, você pode pedir o contato desse advogado e a permissão para entrar em contato diretamente com ele para tratar desse assunto. E explica também da sua proibição de negociar diretamente com essa pessoa, de acordo com o Código de Ética da OAB. Observado isso, vamos ao que o advogado não pode fazer. Em primeiro lugar, ele não pode tentar reduzir a autodeterminação das partes. Isso acontece normalmente por conta desse segundo ponto aqui. O advogado tem o seu próprio conceito de justiça, ele estudou anos de ordenamento jurídico, ele conhece as leis sobre aquele assunto, é um especialista no assunto, e aí com isso ele acaba achando que sabe melhor do que as partes sobre o que é o mais justo como desfecho para aquela situação.
É louvável o fato do advogado buscar realmente zelar pelo melhor interesse do seu cliente, porém, é o cliente quem deve dar a palavra final sobre o que essa pessoa acha como justo. O advogado, por exemplo, ele na hora de fazer suas considerações legais, ele deve imaginar que o cliente tem direito a determinados bens da vida e não considera, no seu juízo, que o cliente muitas vezes abriria mão de parte disso para ter essa solução resolvida nesta semana, ou para ter um litígio desfeito, nem que seja abrindo mão de 80% dos interesses dele, mas ele não quer de forma alguma aparecer em juízo, ele não quer se estressar com audiências no judiciário. Então, alguns outros elementos podem ser relevantes, inclusive o fato dele achar justo uma outra resolução que não aquela prescrita pela lei brasileira, e se ele tem liberdade para discutir, para negociar aquele bem da vida, ele pode então decidir como ele bem quiser, mesmo que a lei brasileira lhe conceda, né, lhe prescreva mais direitos do que ele está realmente pleiteando no acordo. Por último, um advogado costuma interferir de forma ilícita na autodeterminação das partes quando ele entra em conflito de interesses e começa a pensar nos próprios honorários acima do interesse do cliente. Isso acontece muitas vezes porque, em primeiro lugar, quando você judicializa uma causa, além dos honorários contratuais com o cliente, o advogado também tem o honorário judicial, que pode ser determinado lá pelo juiz, dentro dos parâmetros da lei. Esses parâmetros estão prescritos lá no CPC. Quando você faz um acordo, esses honorários advocatícios, se você nem entrou na fase judicial, você não vai falar dos honorários judiciais, você simplesmente vai contar com os honorários contratuais. Segundo ponto é que muitas vezes os próprios honorários contratuais com o cliente, eles estão vinculados a fases de processo judicial, como por exemplo, determinada parcela antes da petição inicial, determinada parcela na sentença de primeira instância, um extra se precisar de segunda instância, outro extra se precisar de STJ ou STF e assim em diante. E quando você tem um acordo pré-judicial, né, acontece um acordo naquela conciliação, naquela mediação, muitas vezes esses outros honorários que poderiam surgir, eles são frustrados para aquele advogado. A forma de se resolver isso é o advogado realmente entender que, se houver o acordo, ele também, o escritório dele, ele vai ter uma causa a menos para dar trabalho. E aí, com isso, ele vai poder ter uma maior rotatividade de causas e ele vai estar entregando o melhor de tudo, ele vai estar entregando uma melhor justiça aos seus clientes. Tá? Então, isso deve ser considerado pelo advogado. E que os advogados comecem a planejar os seus contratos de honorários advocatícios com seus clientes, também considerando a possibilidade de acordos e de acordos bem-sucedidos que satisfaçam os interesses dos seus próprios clientes. Dadas essas considerações breves, essa discussão pode realmente se estender por muito mais, mas a intenção aqui do canal era de fomentar essa primeira discussão sobre o papel do advogado quando a gente fala da conciliação ou da mediação, seja ela no juizado especial civil, seja ela no CPC, de acordo com os novos procedimentos de mediação ou conciliação nessa etapa pré-judicial ou pré-processual, querendo saber mais sobre a mediação e a conciliação no CPC nessa etapa pré-processual, temos outro vídeo no canal, coloco aqui em cima para vocês. E para o papel do advogado, esse é o conteúdo para o presente vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe, leve esse conteúdo para outras pessoas que também estão estudando esse assunto. Se você é professor, fique à vontade para compartilhar esse vídeo com os alunos como uma revisão ou um complemento do conteúdo de suas aulas. Obrigado pela sua audiência.